que entrou em vigor uma medida unilateral da Federação Russa que considera que todas as embarcações, independente de suas bandeiras, que estejam a caminho de portos ucranianos serão consideradas legítimos alvos militares, porque há uma suposição que poderiam carregar armamentos. Então eu quero repetir que são 9 minutos da quinta-feira, 20 de julho, horário local, na região do Mar Negro, aonde vigora, desde a 0 hora, uma nova diretriz do Ministério da Defesa russo. Todos os barcos, todos os navios, todas as embarcações que se dirijam aos portos ucranianos são alvos militares legítimos, segundo esta nova orientação. Mas eu já vou começar dizendo uma coisa importante para vocês e dizendo que a conversa que eu tive dias atrás e de maneira reiterada tenho tido nos últimos dias com operadores do mercado de seguros nos asseguram, trocadilho à parte, que nenhuma companhia de seguros se comprometerá em produzir negócios, fazer apólices com embarcações que se dirijam aos portos ucranianos. Então nós temos aí um ponto importante a considerar. Os russos atacarão estas embarcações? Muito provavelmente a resposta é não. A resposta seja não, porque estas embarcações não acorrerão aos portos ucranianos. Então, essa é a primeira notícia desse encontro 18/11 em São Paulo, que vale muito a pena remarcar. Nosso compromisso é com a notícia, nosso compromisso é com a informação, nosso compromisso é em credenciá-los para que estejam aptos a discutir e a perceber os novos fatos que acontecerão. Então, não haverá bombardeio de embarcações, muito provavelmente, é claro que isso não é algo definitivo, mas muito provavelmente em razão de que as companhias seguradoras não farão seguros, não haverá apólice disponível para essas embarcações que queiram chegar aos portos ucranianos. O governo ucraniano fez uma série de reclamações, porque nós tivemos aí no dia 17, às 12 horas, horário local, o final do acordo de grãos, e, paralelamente, nós tivemos, ali no momento imediatamente anterior, aquela nova explosão na ponte da Crimeia, que acabou servindo para sepultar definitivamente a questão do acordo de grãos. Pois bem, isto feito, eu quero dizer para vocês que no momento em que a Rússia se retira do acordo de grãos, o primeiro que os ucranianos fazem é dizer que vão conseguir algum tipo de solução, algum tipo de escolta. Foi cogitado, inclusive, há semanas atrás, que essa escolta dar-se-ia por intermédio da Marinha de Guerra turca. Os turcos hoje, segundo a agência Bloomberg, se eximiram, disseram que não vão participar de nenhuma escolta unilateralmente. A Ucrânia mandou uma carta para as Nações Unidas, dizendo que solicitava que as Nações Unidas tomassem uma direção no sentido de assegurar um conjunto de tropas ou de embarcações que pudessem assegurar o livre trânsito desses produtos ucranianos, mas até aqui os empecilhos são: não há nenhum país isoladamente, nenhum conjunto de países, tampouco a OTAN, a NATO, para muitos que acompanham da África e Portugal, que tenham manifestado disposição em escoltar os navios ucranianos. Por outro lado, não há perspectiva de que haja apólice de seguro para embarcações que tentem chegar aos portos ucranianos. Antes de começar a live, naturalmente eu tive o cuidado de prospectar se há movimentação de embarcações na região. E não há nenhuma embarcação, tão pouco saindo dos portos ucranianos, mas tentando alcançá-los. Não há nenhuma embarcação nesse entorno. Então hoje você tem uma situação que é definitiva. O trigo, inclusive, hoje subiu 9% no momento em que saiu essa nova diretriz do Ministério da Defesa da Rússia, que há 13 minutos não permite oficialmente que haja nenhum tipo de mercadoria destinada aos portos ucranianos e também declara temporariamente áreas perigosas para a navegação. Sob o ponto de vista de direito internacional, não poderia proscrever absolutamente, não poderia proibir absolutamente, mas declara muitas áreas no Mar Negro como perigosas para a navegação de maneira temporária. Eles tomaram todo o cuidado, meticuloso, no sentido de não incorrerem
em ilícitos sob o ponto de vista do direito internacional ao ditarem essa diretriz, ao anunciarem essa diretriz do Ministério da Defesa. Isso significa o quê? Que os russos tomaram uma série de atitudes, desde o anúncio da proibição de que embarcações alcancem os portos ucranianos, até o que começou anteontem, e ontem foi muito forte, muito radical, eu diria. Vocês acompanharam nosso Twitter, nosso Telegram, nossas lives, com a destruição do entorno e de instalações dentro do porto de Odessa. Basicamente, alguns outros portos ali no entorno, mas o porto de Odessa muito castigado, inclusive depósitos onde são feitas armazenagens, silos, depósito de combustível, depósitos de um modo geral de lubrificantes, e ali também estariam depósitos onde esses combustíveis seriam armazenados com o objetivo de destiná-los às forças ucranianas que participam dessa contraofensiva. E os russos tomaram a atitude ontem de promover o maior ataque desde o início do conflito contra uma cidade ucraniana, que foi desfechado contra a cidade de Odessa. Ali foram utilizados drones gerânios, ali foram utilizados mísseis Caliber, ali foram utilizados vários tipos de armamentos que, inclusive alguns deles lançados a partir de Sevastopol, na Crimeia, tinham o objetivo de alguma forma, impossibilitar a operação do porto de Odessa.